Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro. Estamos aqui dando continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 13, Características dos Milagres, e hoje nós vamos encerrar esse capítulo com a leitura e o comentário do item 19. Amigo ouvinte, internauta, lembrando que nesse item, nesse capítulo, Kardec vem construindo para nós a compreensão, o verdadeiro sentido do termo milagre. Será que o milagre realmente acontece da maneira como nós esperamos? Será que as leis divinas, as leis da física, elas podem ser derrogadas, transformando aquele ato assim como num passe de mágica, resolvendo todas as questões? Ou tudo isso que a gente pensa que é sobrenatural, que é espetacular, que é maravilhoso, isso de alguma maneira possui uma explicação às leis da ciência, da física e da própria lei espiritual? Então Kardec vem construindo nesse capítulo que tudo isso que realmente a gente pensa como um milagre, como algo sobrenatural, espetacular, tem uma explicação nas leis divinas e nas leis da física. Não existe essa questão do espetacular, do maravilhoso. Na verdade, tudo se justifica e seria até um contrassenso entender que Deus, de alguma maneira, permite que as suas leis sejam derrogadas. Então, amigos ouvintes, aqui no item 19, Kardec diz o seguinte para nós: se tomarmos a palavra milagre na sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres acontecendo incessantemente sobre as nossas vidas. Nós os aspiramos no ar e os calcamos sobre nossos pés, porque na natureza tudo é milagre. Então, nesse primeiro parágrafo aqui curto que Kardec traz para nós, essa colocação, então ele encerra o item, na verdade, nos provocando a um raciocínio, a um entendimento. Então, diz Kardec, né, se a gente pegar o termo milagre na sua acepção etimológica, a gente vai ter uma ideia de algo realmente que acontece, que é espetacular, que é algo que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue compreender como isso acontece. Então ele cita aqui que os fatos da natureza, quando a gente realmente vai admirar a natureza, quando nós vemos uma obra da natureza, a gente chega à conclusão: nossa, isso é um milagre que isso aconteça assim, dessa maneira. Como isso pode ter acontecido? Como isso pode ter ocorrido? Como a própria natureza nos dá esses exemplos de admiração, de espetacular, de maravilhoso, obras que a princípio a gente não entende como a própria natureza pode ter sido tão maravilhosa a ponto de nos fornecer tantas coisas belas e admiráveis. Mas nós, a partir da compreensão do estudo do Espiritismo, nós vamos entender que por trás desses movimentos há uma ação de uma força inteligente do plano espiritual. Então isso se justifica. Aquele fenômeno ali inteligente, aquele fenômeno espetacular, ele tem uma causa inteligente, ele tem uma força divina, uma força espiritual que dá causa a esse fenômeno, a esse fato tido como espetacular. E esses exemplos, amigo ouvinte, internautas, essa análise nós também vamos fazendo em nossas vidas. Muitas vezes, se a gente, ou
analisa ou a gente vê uma informação de alguém que teve um livramento, se salvou assim de um acidente, de algo que é humanamente inexplicável, a gente caracteriza isso como um milagre. Foi um milagre de Deus na vida desse semelhante, desse ser humano. Mas quando a gente vai estudar, quando a gente vai refletir, a gente sabe que de mágico, de espetacular, de sobrenatural, não tem nada. Quando a gente vai estudar a programação espiritual, quando a gente vai estudar a lei de ação e reação, quando nós vamos estudar a ação do mundo espiritual na vida material, a gente começa a compreender que tudo isso é perfeitamente explicável. E é esse o conceito e o entendimento que Kardec vem dando para nós, passo a passo, nessa compreensão, nesse estudo aqui do capítulo 13 da obra Gênese. E continua Kardec. Querem dar ao povo, aos ignorantes e aos pobres de espírito uma ideia do poder de Deus? Interroga Kardec. Porque, na verdade, a gente acaba cobrando sempre de Deus um milagre em nossas vidas. E nós, de alguma maneira, acabamos por acreditar que pode existir um milagre, sim, nas nossas vidas. Deus pode agir nas nossas vidas? Pode agir. Mas será que Deus promoveria um milagre na concepção, na acepção da palavra, conforme Kardec, no seu sentido etimológico, como ele vem nos explicando aqui nesse item? Será que se eu estou em uma dificuldade muito grande, será que eu estou passando por uma necessidade, uma doença, uma prova, uma experiência muito difícil, um sacrifício muito grande na minha vida, será que Deus só vai existir realmente se Ele promover aquele benefício, se Ele promover aquele dito milagre, conforme o sentido etimológico diz? Ou seja, eu não faço a minha parte, ou as coisas não estão saindo como eu gostaria, e de alguma maneira eu necessitaria que Deus movesse os seus pauzinhos ou estalasse os dedos e do nada aquela situação difícil deveria sumir. Do nada a minha saúde seria recuperada, a minha dificuldade financeira seria resolvida, porque bastaria essa ação de Deus, bastaria eu orar, bastaria eu pedir, que eu ia receber esta graça do nada. Então, se a gente imagina dessa maneira, a gente vai entender que realmente os milagres existem. E essa interrogação que Kardec nos faz. Querem dar ao povo, aos ignorantes e aos pobres de espírito uma ideia do poder de Deus? É preciso, continua Kardec, mostrá-lo na sabedoria infinita que a tudo preside, no admirável organismo de tudo que vive, na frutificação das plantas, na adequação de todas as partes, de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é chamado a viver. É preciso mostrar-lhes a ação de Deus no broto de uma erva, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. A própria, aí nós faremos um parênteses aqui, amigos ouvintes, internautas, a própria reprodução da natureza, dos vegetais, dos seres vivos, é de alguma maneira algo que a gente poderia, de alguma forma, imaginar como miraculoso. Como os próprios seres se reproduziram, como o surgimento do corpo humano e da vida na Terra, se nós analisarmos, foi um milagre que aconteceu. Um milagre no sobrenatural, sem a nossa compreensão, só nessa análise materialista, a gente vai entender que isso foi um milagre. Como surgiu a vida, como o planeta foi criado. Então, a gente fica assim, nossa, está faltando alguma coisa para isso realmente poder se fazer compreensível. E à medida que a gente vai evoluindo, que a ciência vai explicando algumas coisas para nós,
E a doutrina dos espíritos, a filosofia espírita, vai nos ajudando também a compreender essa relação do mundo material com o mundo espiritual. A gente sai dessa ideia do milagre e coloca uma fé raciocinada, usando a razão, usando a lógica e o bom senso, para compreender que, no fundo, o milagre, como nós imaginamos, até do surgimento da vida e do nosso planeta organizado, ele não aconteceu assim como nós imaginamos, como a acepção da palavra etimológica milagre nos leva a crer. Então, continua Kardec, né? É preciso mostrar-lhes a ação de Deus no broto de uma erva, na flor que desabrocha, no sol que vivifica. É preciso mostrar-lhes sua bondade na sua solicitude por todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam a sua preferência na razão de ser de cada coisa, entre as quais nenhuma é inútil no bem que sempre decorre de um mal aparente e momentâneo. É preciso fazê-los compreender principalmente que o mal real é a obra do homem e não de Deus. E aqui cabe mais um parêntese nas nossas reflexões. Kardec coloca na frase anterior que é preciso fazê-los compreender principalmente que o mal real não é obra de Deus, e sim obra do homem. Porque muitas vezes nós achamos que o mal também é uma criação de Deus. E na verdade o mal, ele é reflexo, ele é resultado da ausência do bem. E também reflexo de uma compreensão melhor do homem em relação ao seu papel na sociedade, ao comportamento moral e ético que ele deve ter. O mal ele ainda existe em decorrência da nossa inferioridade, do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ainda muito presos ao nosso egoísmo, à nossa vaidade. Mas, amigos ouvintes, você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, comigo, André Monteiro, estudo da obra A Gênese. E aqui nós estamos encerrando o capítulo 13, Características dos Milagres, fazendo aqui a leitura do item 19. Então, nós dizíamos, Kardec coloca aqui, é preciso mostrar-lhes a ação de Deus, é preciso que na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica, é preciso mostrar-lhe sua bondade na sua solicitude por todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam. E o Emmanuel também, em uma das suas obras, ele vai nos dizer, Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele nos orienta em uma das suas mensagens que Deus, ele ama do verme ao arcanjo da mesma maneira. É óbvio que cada um tem uma importância, tem um significado distinto, mas Deus, na sua infinita bondade, justiça e sabedoria, ele não faz distinções, e ele vai amar do verme que está lá no solo, na terra, até o arcanjo da mesma maneira, porque todos são criações de Deus e ele não faz distinção. Então, Kardec já nos chama aqui a essa reflexão dentro desse capítulo da característica do milagre, nos chama a atenção, primeiro, que o mal é uma consequência da inferioridade moral de nós, homens encarnados, e que Deus, ele valoriza cada ser, cada criação e cada criatura sua da mesma maneira, do mesmo jeito, sem nenhum tipo de distinção. Então não existe essa questão, e algumas das doutrinas religiosas acabam dizendo que o seu Deus é melhor, que o seu Deus é mais poderoso, ou que se você passar a frequentar, a comungar daqueles ensinamentos e daquele dogma, você de alguma maneira seria beneficiado por Deus. E na verdade não é isso.
Kardec também constrói que não é na igreja, fora da igreja, que há a salvação. É fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. E nos leva, quando ele diz isso aqui, que todos têm a sua importância perante a natureza, para que nós valorizemos cada ser, cada criatura do universo, do nosso planeta principalmente, que está aqui conosco no seu projeto de evolução, seja qual for o reino, reino mineral, reino vegetal, reino animal ou um reino hominal. Nós devemos ter respeito por todos e tratar a todos da mesma maneira possível, sem distinções, sem preconceitos, sem ideias preconcebidas. Devemos ter o mesmo respeito e o mesmo carinho e a mesma fraternidade para com todos. Então continua aqui Kardec. É preciso fazê-los compreender principalmente que o mal real é a obra do homem e não de Deus. Não procurem apavorá-los com o quadro das penas eternas, que acabam não acreditando mais e que os fazem duvidar da vontade de Deus. Era uma técnica também que as pessoas faziam, que os religiosos utilizavam, da pena eterna. Ou seja, se você está num caminho equivocado, se você errou, você não tem salvação, você vai para o inferno. Ou seja, aquela ideia de pena eterna, que na verdade era essa ideia do Deus punitivo, mas com o fim de fazer com que nós, ainda ignorantes, ainda na nossa infância espiritual, fazer com que a gente respeitasse as leis divinas e as leis dos homens, não por uma resignação, não por um consentimento do coração, mas assim mais por uma obediência, por medo. Era aquela obediência que a gente fazia por medo. Se eu fizer um caminho errado, Deus vai me castigar, Deus vai me punir. E a gente sabe que Deus não pune. São os nossos próprios atos, as escolhas que nós fazemos, é que elas de alguma maneira trazem uma consequência para nós. Ou seja, se eu escolhi plantar feijão, eu só posso colher feijão. Se eu estou fazendo o mal para o meu semelhante, eu só vou ter também a possibilidade de provas difíceis por conta desse mal que eu estou praticando. Mas continua aqui Kardec. Antes deem coragem pela certeza de poderem redimir-se um dia e reparar o mal que hajam praticado. Mostrem-lhe as descobertas da ciência como revelação das leis divinas e não como a obra de Satanás. Ensinem-lhes, finalmente, a ler no livro da natureza, constantemente aberto diante deles, nesse livro inesgotável, onde a cada página se acham escritas a sabedoria e a bondade do Criador. Eles, então, compreenderão que um ser tão grande, se ocupando de tudo, velando por tudo e tudo prevendo, tem de ser soberanamente poderoso. O lavrador o verá ao sulcar o seu campo, e o infortunado o louvará nas suas aflições, pois dirá a si mesmo: se sou infeliz, é por minha culpa. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, sobretudo racionalmente religiosos, mas muito mais do que se esforçando para crer em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Kardec encerra falando aqui de fenômenos físicos que em algumas vezes a gente encontra, estátuas que piscam os olhos, estátuas que derramam sangue, lágrimas de sangue. A gente ainda vê até hoje algumas situações nesse sentido, e ele vai dizer que isso, de alguma maneira, vai ter lá a sua explicação dos fenômenos de materialização, dos fenômenos de magnetismo e de mediunidade, mas que a gente tem que sair desse fantástico e maravilhoso
e usar a nossa fé de uma forma racional. Ele vai dizer, repetindo aqui, né? Há um Criador, há uma ação do Criador sobre a natureza, sobre as nossas vidas. Então a gente tem que ter uma ideia desse ser supremo, como ele coloca aqui. Eles então compreenderão que um ser tão grande, se ocupando de tudo, velando por tudo e tudo prevendo, tem de ser soberanamente poderoso. É a ideia dos atributos divinos que estão lá no início no livro dos Espíritos, estão aqui também nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo da obra Gênesis, os atributos de Deus. E um desses atributos é a sua suprema inteligência, a sua bondade infinita e a sua justiça. Esse conjunto de atributos é que fazem-nos crer que, teoricamente, está destruída essa concepção do milagre como nós imaginamos, que as coisas podem acontecer assim como um passe de mágica. Então, tudo que acontece na minha vida ou na vida do meu semelhante, ela está em acordo com as leis da natureza e as leis espirituais que regem sobre a matéria e também com o propósito divino de Deus para nós, que regula esses atos, que regula essas atividades. Ou seja, nada que acontece, nem um fio de cabelo que cai, uma folha que se desprende da árvore, nada disso acontece que não seja pelo conhecimento, com o conhecimento de Deus. Então isso reforça que essa ação soberana, essa ação suprema sobre nós, nos dá a certeza de que, inicialmente, o Pai Criador está nos auxiliando, está provendo as nossas necessidades. Então, aquilo que a gente busca incessantemente, aquele teórico milagre, a resolução daquele problema, assim como num estalar de dedos e num passe de mágica, ele não vai acontecer dessa maneira como nós estamos esperando. E se por algum motivo ele acontecer, é porque tem uma previsão na lei divina, isso está previsto em linhas gerais na lei divina, e também a ação dos nossos benfeitores espirituais nos beneficiando nesse sentido. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente, quando tem uma dificuldade, quando nós estamos passando por uma situação difícil, ou quando nós vemos assim algo que foge o senso do homem comum, que foge assim da razão, do bom senso, às vezes é uma pessoa que escapa de um acidente e a gente, nossa, isso foi um milagre. Ou seja, foi algo sobrenatural que aconteceu na vida daquele semelhante. E quando a gente vai compreendendo as leis que regem esses movimentos, a gente chega à conclusão que não é bem assim. Não é esse milagre nesse sentido que nós estamos imaginando, mas é uma consequência da relação do homem, do espírito encarnado com a matéria, com o mundo espiritual, mas acima de tudo é uma conclusão da programação espiritual de cada um. E isso não acontece assim de uma forma inusitada, de uma forma inesperada. Em linhas gerais, os nossos acontecimentos eles estão escritos. E sempre com a permissão dos nossos benfeitores e de Deus para que isso assim aconteça. Então, não vamos transferir as responsabilidades dos nossos acontecimentos, dos nossos infortúnios, das nossas dificuldades, porque Deus não quis promover esse milagre em nossas vidas. Porque Deus não quis nos salvar, não nos negou aquele livramento
Então seria esse Deus tão injusto? Na verdade, isso não existe, meus irmãos. O que existe é que estamos aqui, num mundo de provas e expiações, em um mundo de provas e expiações, buscando compreender esses desígnios de Deus para as nossas vidas, que nos fazem com que a gente consiga atingir a nossa evolução espiritual. Então, amigo ouvinte, internauta, nós encerramos aí o capítulo de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e vamos desmistificar essa questão do milagre como a gente compreende e vamos entender que para tudo em nossas vidas acontece de acordo com as permissões de Deus e que se não aconteceu é porque aquilo não era o melhor para nós. Muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes e amados internautas, paz e luz às suas mentes e corações hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra e contamos hoje, para nossa alegria, com o concurso generoso, lúcido, de um estudioso da doutrina espírita, que é o nosso querido companheiro, nosso irmão, nosso amigo Humberto Azarite, que professor de matemática, né, Humberto? E dublê de física. E dublê de física, e que também está participando em outros programas aqui na nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada, Humberto, outra vez por aceitar nosso convite para nós estudarmos juntos essa obra. Muito obrigado, Nádia. É um prazer imenso estar aqui novamente para darmos continuidade a esse estudo dessa obra belíssima, tão importante, né? Que eu gosto muito do segundo nome dela, que é pouco usado, né? Que é Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu uso, né? Muitos não sabem que tem esse nome. Exatamente. Porque, inclusive, nas publicações, ela é referida como o céu e o inferno, Sim. né? Mas eu acho tão fundamental ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, porque isso é exatamente a abertura que dá a doutrina espírita Sim. para essas compreensões mais altas, né? Com certeza. Quando Kardec pega a quarta parte do Livro dos Espíritos, é que ele detalha muito mais, dá todo um desdobramento. Exatamente. Então, aqui no item 4 do capítulo 10 dessa obra, na primeira parte, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, existe aqui uma questão levantada pelo nosso querido Kardec e que nós aqui colocamos como uma pergunta. Esse, na verdade, passa a ser um questionamento do próprio Kardec, né? Como é que a Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas? Vamos ver como eles colocam. Em sua intervenção exterior, os demônios não são menos atentos em dissimularem a sua presença para afastarem as suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, atraem o homem para as suas ciladas, antes de impor-lhe as cadeias da opressão e da servidão. Aqui despertam a curiosidade pelos fenômenos e jogos pueris,
Ali ferem de admiração e subjugam pelo atrativo do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se sua força os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitam confiança, provocam a familiaridade. Ora, se fazem passar por divindades e bons gênios. Ora, utilizam os nomes e mesmo os traços de mortos que deixaram uma memória entre os vivos. Por meio dessas fraudes dignas da antiga serpente, falam e são escutados, dogmatizam e são acreditados, misturam as suas mentiras, algumas verdades, e fazem aceitar o erro sob todas as formas. É aí que desembocam as pretensas revelações de além-túmulo. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as nascentes, o santuário dos ídolos, o pé de mesas, a mão de crianças representam oráculos. É para isso que a pitonisa profetiza em seu delírio e que o ignorante, no misterioso sono, torna-se de repente o doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é, em toda parte, em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Isso. Mas aqui o Kardec separa, né? Há manifestações e manifestações. Isso, ele separa. E a gente, antigamente, às vezes, a gente no Espiritismo acaba repetindo erros do passado. Antigamente, tudo era culpa do demônio. Né? É o demônio que está me atrapalhando. Hoje em dia a culpa é do obsessor, tadinho. Eu levei uma topada, não, isso é culpa do obsessor. É que, como a igreja via, tudo era responsabilidade do demônio. Ele fala aqui das pitonisas, até para esclarecer o ouvinte, já havia pitonisa desde a época lá do Antigo Testamento, eram os médios de hoje, né? Hoje em dia, né? Inclusive tem a questão lá do livro de Saul, né? Que uma pitonisa avisou que ele ia perder a guerra. A batalha, né? Samuel apareceu através da pitonisa e falou para ele, né? E é algo muito antigo. E para tudo a igreja... Né? E ele não acreditou. E para tudo então, se encontrava essa explicação. Perdeu a batalha. Samuel, né, tinha razão ao falar para ele. E tudo se tentava, numa visão simplista, né, explicar que era a obra do demônio. Ou seja, tudo tentava essa visão simplista do bem e do mal. Isso. Quais são, digamos assim, os estratagemas, as estratégias de que se valem esses espíritos? Digo que se valem porque ainda hoje eles têm esses mecanismos, né, psicológicos, esses traços de caráter de quererem enganar o outro, no caso o crédulo, né, que não analisa, que não usa aqui os valores da compreensão espírita. Mas então como é que atuam esses espíritos? Porque eles têm os mesmos defeitos que nós, então eles procuram se suflar a nossa vaidade, né, o nosso orgulho, procuram persuadir, por isso que vem o termo diabo, né, que vem de lançar a distância, espalhar, né? Jesus até tem uma passagem que ele fala, quem não está junto comigo está espalhando. Então, quando a gente é diabólico e os espíritos ainda pouco esclarecidos e endurecidos são diabólicos, e nós também somos, é aquele que tenta criar intrigas, né? Quando alguém tenta te alertar sobre alguma coisa, ele tenta criar intriga, olha, não está querendo ver o seu crescimento. Não, muitas vezes nós somos diabólicos, no sentido de criar artimanhas, né? No caso das obras, a importância de usar o crivo de Kardec, da doutrina espírita, né, para saber realmente se aquela obra é fidedigna, as mensagens, né, eles se colocam nomes famosos para que a gente não se atenha a ler a mensagem. Então, eles têm várias artimanhas porque eles sabem das nossas fraquezas, porque eles a têm. Daí a importância de a gente estar vigilante nesse sentido. Exatamente. O Kardec, didaticamente, aqui dizem, por exemplo, que eles são astutos, mas são pérfidos, né? Porque a astúcia, às vezes, tem o seu lugar, né? Isso. Pode ajudar. Mas aqui é a perfídia que está junto com a astúcia. E aí eles querem seduzir o homem com ciladas. As palavras são todas de Kardec, né? Na verdade, as palavras são desta pastoral, que é a mesma que o Kardec já usou em um capítulo anterior. Então, com ciladas,
antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Aqui a igreja está fazendo uma descrição do comportamento dos demônios. Mas isso aqui também não se aplica a muitos casos de obsessão? Com certeza. Há casos, inclusive, mais graves, né, de subjugação, a de fascinação, que é muito sutil, né, que envolve principalmente no âmbito da mediunidade, né, e que muitos médios se afastam do trabalho na casa espírita, né, achando que está todo mundo contra ele, e aí eles ditam mensagens que no meio de alguma verdade, de alguma que eles querem, eles colocam uma outra verdade, que se um médium com pouco estudo do Livro dos Médiuns em particular, deixa passar desapercebido, e já tivemos a oportunidade de pegar livros que realmente, numa outra entrelinha, tem os conceitos que eles tentam imbuir, né, dizendo que o espiritismo não precisa se levar tão a sério, né, eles são bem sutis. Por isso que os espíritos, a gente está falando muito dos espíritos endurecidos, porque tem os espíritos sofredores, como o próprio nome diz, estão em sofrimento, estão dizer que os espíritos endurecidos, em sua maioria, eles têm a inteligência, só que eles utilizam votados ao mal. A gente lembra muito do livro Libertação, de André Luiz, do André Luiz, de Chico Xavier, do Papa Gregório, né, que era um líder das trevas e não podia negar que ele não tinha uma inteligência, mas era devotado ao mal, né? Então, essa é uma lição. Aliás, nós percebemos isso e até vivemos isso à mesa mediúnica. Não é? Os espíritos vêm, nós percebemos isto. Mas estudamos o Livro dos Médiuns, que é a grande chave para nós não nos deixarmos, pelo menos com facilidade, influenciar. Por causa disso, lá no final do Livro dos Médiuns, o Kardec coloca aquela série... É sempre didático, Kardec. Sempre, né? Perfeito. Aquela série de textos. Com que objetivo? Justamente porque é bom a gente ter exemplo. Então ele nos traz exemplos de mensagens, e aí primeiro a gente lê e depois ele, como aparência, né? Na aparência parece perfeita, e aí Kardec, como eminente professor, vai explicando, isso aqui não é por causa disso. Eu lembro de um texto na Revista Espírita que Kardec deixa o espírito ditar uma mensagem inteira sobre Vênus. E aí, para um leitor, é importante ler a Revista Espírita com cuidado, porque é aberto, né? É um outro curso, é uma né? tribuna espírita. Então, se você lê tudo achando que aquilo tudo está condizente, você tem que ver depois os comentários. E Kardec depois vai dizendo que não é por causa disso. E aí você relê com outro olhar e vê realmente que é isso. Exatamente. Então, é o nosso grande mestre mesmo, né? De Lyon, né? Que falta um pouco isso, né? Para a gente ter aquele comentário depois de algum texto. Esse crivo que Kardec sempre nos estimulou a ter. Isso. É interessante nós vermos aqui, até para nós nos prepararmos e analisarmos as situações que se nos oferecem, né? Aqui a igreja também continua descrevendo, e nós percebemos isso, a mesa mediúnica circunstancialmente é o mesmo perfil, porque aí a igreja diz, aqui os demônios lhe aguçam a curiosidade do homem, né? Aguçam a curiosidade do homem com fenômenos e partidas pueris. Às vezes são coisas tão infantis e os adultos, nós não nos damos conta disso porque estamos já sob uma influência e nos deixamos levar pela nossa credulidade, mas a razão tem que estar à frente disso. E depois despertam a admiração e subjugam o homem pelo encanto do maravilhoso, porque é justamente para enganar, não é isso? Eles sempre buscam o diferente, saciar a nossa curiosidade, que eles sabem que nós somos curiosos, estimular essa nossa vaidade, né, nos achando privilegiado, e aí a importância, né, do trabalho mediúnico de uma casa espírita, dos médiuns, estejam bem embasados nos livros dos médiuns, porque se eles conseguem fazer isso numa reunião mediúnica, imagina como é que a casa espírita não está. Não está, né? Então, às vezes, eles se apresentam como divindades, né? Está aqui. Como divindades, como bons gênios ou bons espíritos, mas às vezes eles usam nomes e até traços
de mortos famosos, né? De figuras. É porque a gente gosta de famosos. Nós né? adoramos. Nós adoramos os famosos, os importantes. Então, às vezes, usam os nomes já imortalizados na história, né? Então, isso são fraudes, né? Aqui o próprio texto diz, são fraudes. E eles, então, falam às criaturas e dogmatizam. O que é dogmatizar? É colocar aquilo como uma verdade, a palavra dogma. Isso, e muitos deles grego, não gostam, querem exclusividade. Sim. Aí você já começa a perceber que tem algo errado. Exatamente, porque o espírito superior, ele tem uma visão e um comportamento e uma proposta de universalizar o ensino e até deixar que as criaturas estejam livres, né? Isso. Mas esses gostam de escravizar. Temos mais aqui alguma questão. Isto. A pitonisa profetiza em delírio. São os oráculos da antiguidade que permanecem hoje sob outra forma. São as pessoas que prometem resolver as causas, porque ele fala aqui um doutor da ciência, de repente. Exatamente, para imprimir uma certa... Esses espíritos têm como característica, Kardec fala, textos muito rebuscados, muito confuso, né? E aí você percebe que eles tentam confundir e em algum momento eles se traem também. Exatamente. Os espíritos superiores são simples no dizer, eles falam muita coisa com poucas palavras, aí entre aspas, né? Isso. Agora, quais são os resultados, hein, Humberto? Vamos ver aí. Os resultados surpreendentes dessas observações ou desses atos, na maioria bizarros e ridículos, não podendo proceder da sua virtude intrínseca nem da ordem estabelecida por Deus, não se pode esperá-los senão do concurso de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos procedimentos em aparência inofensivos do magnetismo e o órgão inteligente das mesas falantes. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos se produzir entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios, que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Como outrora, ordena-se a madeira, e a madeira obedece. Interrogam-lhe, e ela responde em todas as línguas e sobre todas as questões. Encontra-se em presença de seres invisíveis que usurpam o nome dos mortos, cujas pretensas revelações estão marcadas com o selo da contradição e da mentira. Formas leves e sem consistência aparecem de repente e se mostram dotadas de uma força sobre-humana. Pois é, antes de você comentar este parágrafo muito interessante, nós vamos lembrar a você, querido ouvinte, a você, querido internauta e querida ouvinte, que se você está acompanhando aqui a leitura que fazemos, nós usamos a versão de Guillaume de Bittencourt, aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e Humberto está usando a tradução de Salvador Gentili. Isso. Não é isso? Então vamos lá, vamos comentar essa parte. Kardec fala parte muito interessante, que é a questão de o que acaba se produzindo, evocações e oráculos, as consultas, que foi um dos motivos, né, de Moisés ter feito a proibição, porque estavam deturpando o trabalho mediúnico à época, porque se queriam saber se ia conquistar a terra dos outros, angariar. Então se acha que Moisés proibiu as manifestações simplesmente porque não queria aquilo, mas em números a gente vê que ele enaltece duas manifestações mediúnicas, porque nós não sabíamos como usavam as consultas, as curas até hoje, né? A gente procura muito a cura do corpo físico, mas esquece que a cura ela vem de dentro para fora. Agora, interessante que aqui o texto dessa pastoral se refere ao Espiritismo, às operações do Espiritismo, ou às manifestações que o Espiritismo não só estuda, mas explica e justifica, como moderna magia.
E então eles dizem, por meio das operações da moderna magia, que seria o caso do espiritismo, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antos das sibilas. Naturalmente, isso aqui fazendo uma referência a essas operações em tempos recuados, né? Muitos séculos antes. Mas é interessante aqui nós vemos como a igreja tinha essa visão de magia. O espiritismo era uma magia, né? E aqui, porque o espiritismo, na época de Kardec, nós sabemos, fazia evocações. Lá no templo recuado da antiguidade, também faziam, com as profetisas, com as sibilas, também faziam evocações. Mas nós sabemos que tudo depende de como se faz, onde se faz e a quem se chama, não é isso? E como o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Então, essas consultas, né, primeiro que o espiritismo combate toda e qualquer cobrança por isso, né, o dai gratuitamente, o gratuitamente recebia. E a igreja, por dificuldade de entender esse mecanismo ou não querer entender, se criava qualquer tipo de retaliação a isso para que as pessoas não pudessem entender o porquê. Então era coisa do demônio, até hoje ainda tem muito isso. Você é espírita, aí bate na madeira, como é que é? Lá tem muita imagem, então ainda muito místico com relação a isso, que felizmente com o tempo vem se desmistificando, graças inclusive ao trabalho da Rádio Rio de Janeiro, mas as manifestações ocorrem, as comunicações existem, mas é como você falou, né? Depende de quem vai fazer, da qual a sua intenção. E aí é um grande perigo, mais uma vez lembrando da época da adolescência, infância, aquela brincadeira do copo. Né? Porque a gente ali... Porque aí é o onde se faz, né? É o onde se faz. Ali a gente fazia uma evocação. E casos de colegas que tiveram problemas espirituais depois. Na época eu não entendia bem o que acontecia, mas eu sabia que não era o que eu devia brincar. Felizmente eu já tinha muito receio nessa época, mas é uma forma de evocação num lugar inadequado, porque você acha que o espírito Emmanuel vai aparecer numa brincadeira do copo para responder E por quem não está preparado para fazer isso. Até porque quem está preparado não faz nesses lugares. Temos que fazer na casa espírita, não é isso? Então, nós estamos aqui, já que você falou na Rádio Rio de Janeiro, o programa é Luz na Penumbra. Nós estamos juntos estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, aqui na primeira parte, capítulo 10, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, e vendo aqui como Kardec transcreve uma parte da pastoral que ele toma como referência para fazer o estudo aqui ao longo dessa obra e de alguns capítulos. E nós vamos, então, seguindo. Quais são, então, os agentes secretos desses fenômenos? Os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? É uma interrogação da pastoral. Você vê que católica. Já é tudo envolvendo no mistério, né? Quais são os agentes secretos? E aí está escrito: os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. Efetivamente, isso tá certo. Os anjos, os bons espíritos não se prestam a isso. Realmente, né? Isso é uma verdade. Isso está absolutamente certo. Agora, quem se presta? Os espíritos menos felizes, não adiantados, não evoluídos, mas que vão se adiantando ao longo das encarnações, vão aprendendo. Às vezes até espírito brincalhão mesmo, que está ali para se divertir de acordo com a sua ignorância, aproveitando a sua ignorância, né? E aí ele continua: as almas dos mortos que Deus proíbe consultar, né? Isso aí, lembrando da época de Moisés, né? Que a gente acabou de comentar, que não era bem assim, moram numa morada que lhes marcou a sua justiça e não podem, sem a sua permissão, colocar-se à ordem dos vivos. Os seres misteriosos que se entregam assim à primeira chamada do herético e do ímpio, como do fiel do crime,
tão bem quanto da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade e da salvação, mas os cúmplices do erro e do inferno. Apesar do cuidado que tomam escondendo-se sob os nomes mais veneráveis, eles se traem pelo nada de suas doutrinas, não menos que pela baixeza de seus atos e a incoerência de suas palavras. Esforçam-se por apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de tirar às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se suas sugestões pudessem prevalecer, formaria uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos aqueles que importunam a noção do dever e da consciência. A incredulidade de nosso século preparou-lhes o caminho. Possam as sociedades cristãs, por um retorno sincero à fé católica, escapar ao perigo dessa nova e terrível invasão. Pois é, nós vamos lembrar que essa é uma invasão estudada pela doutrina espírita. Sim, o próprio, acho que, se não me engano, Herculano Pires falou da invasão organizada. Isso. Foi o Conan Doyle também que falou isso, né? Pois é, então, o que querem essas criaturas, segundo a pastoral que o Kardec aqui usa e que colocou, evidentemente, entre aspas. Supostamente, Deus proíbe a evocação dos mortos. Mas isso, você disse, está lá em Moisés, e nós também estudamos isso lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. E que não é isso? Vai ser estudado mais à frente. Mais à frente aqui neste próprio livro, e que nós vamos, então, continuar estudando em nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Humberto Azarite, muito obrigada pela sua companhia, pelos seus estudos, pela sua participação generosa e amiga aqui conosco no Luz na Penumbra. Ok, muito obrigado, Nádia. Obrigado a todos os ouvintes aí pela participação. Fique com Deus. E nós ficaremos com ele, com as luzes de Jesus sobre nossa mente e nosso coração. Assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.